Olá, olá, seja todos muito bem-vindos a este canal. Você está no canal Marilda Resenhas e Vlogs. Olá, pessoal. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente. É uma prática que eu já faço há algum tempo, já há um pouco mais de 3 anos, eu venho fazendo essa prática e que me trouxe muita leveza na alma, me traz assim muita tranquilidade, me traz paz, me traz também assim entender, né? Entender algumas coisas que acontecem na vida da gente e que às vezes a gente procura entender e a gente não consegue entender por que aquilo aconteceu com a gente, por que aquilo está acontecendo com a gente. Então, o Ho'oponopono, isso mesmo, uma palavra um pouquinho difícil para quem não está acostumado. Eu já acostumei, porque já há 3 anos eu faço essa prática, então já me acostumei com essa palavra. O Ho'oponopono, ele é uma prática indiana, que quer dizer, que significa reparar ou consertar um erro. Ho'oponopono, reparar ou consertar um erro. É uma prática que nasceu lá na Índia, tá? Depois, com o tempo, eu conto mais um pouquinho da história do Ho'oponopono, mas hoje eu só quero falar para vocês do que eu estou me alimentando para que eu passe por esse processo do qual eu estou passando, que logo, graças a Deus, vai chegar ao fim e eu terei a vitória com certeza, e que me traz muita leveza por eu estar passando por esse processo e consigo vir aqui conversar com vocês, tá bom? Então, o Ho'oponopono, ele significa reparar ou consertar um erro. Ele é um processo muito simples de resolução. Eu estou lendo aqui porque eu fiz algumas anotações para mim não perder, senão eu vou falando e não chego aonde eu quero falar, tá bom? Então, é um processo muito simples de resolução de problemas, de conflito, de tudo aquilo que nos traz incômodo ou tristeza. Então, ele é um processo, o Ho'oponopono, ele é um processo que faz com que a gente se depara de frente com tudo aquilo que está nos causando tristeza, ou está nos causando algum mal, até alguma doença. Então, a prática do Ho'oponopono, ele vem nos trazer esse entendimento, essa leveza no coração. Não é uma religião, tá, gente? Não é o Ho'oponopono, não é uma religião. Todos podem praticar o Ho'oponopono, independente da sua religião. É só uma maneira filosófica de pensar, de entender a vida conforme os indianos, né? Os havaianos, né? Pensavam, porque é uma prática que vem lá do Havaí. Ele é um processo que nós podemos fazer sozinhas. A gente não precisa estar no meio de outras pessoas. No início era assim, mas depois esse processo, ele trouxe pra gente, através da Mona Simeone, que ela nos ensinou que esse processo nós podemos fazer sozinhas. Nós não precisamos reunir com outras pessoas para estar fazendo esse processo. É a mesma coisa, eu me lembro quando ela fala isso, eu me lembro quando o meu pai dizia: quer conversar com Deus? Sente debaixo de uma árvore e converse com Deus. Porque o Ho'oponopono nos ensina que devemos assumir 100% da responsabilidade de tudo aquilo que acontece com a gente, de tudo aquilo que se manifesta na nossa vida. Então, o Ho'oponopono, a primícia do Ho'oponopono é essa, que nós entendamos que tudo aquilo que acontece com a gente ou que acontece ao nosso redor, nós temos participação nisso. Nós temos 100% nós devemos assumir 100% dessa responsabilidade. Então, é nessa hora que quando alguma coisa acontece, que nós percebemos que nós somos responsáveis também por aquilo, é a hora de fazer a limpeza, é a hora de fazer o Ho'oponopono para afastar tudo isso de nós e das pessoas envolvidas. Então, se você ouvir falar
fulano caiu ali embaixo, fulano sofreu um acidente, cicrano separou da mulher. Por incrível que pareça, gente, isso tem participação nossa. Nossa, Marilda, que coisa pesada. O que eu tenho a ver com que o vizinho separou da mulher? Se você ficar sabendo, você tem participação. Então, às vezes eu até falo, gente, não me conta nada, não quero saber de nada, porque eu não quero ter participação nisso. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem a participação e você é obrigada a ajudar a fazer a limpeza. Então, nós assumimos a responsabilidade de tudo aquilo que vem ao nosso conhecimento. Então, quando essas coisas vêm a mim, eu tenho esse conhecimento, eu tenho que fazer essa limpeza. Que limpeza você está falando? Então, como funciona o Ho'oponopono? É muito simples, gente. O Ho'oponopono é muito simples. E o processo de limpeza é o Ho'oponopono da maneira mais simples que você possa imaginar. Nós usamos 4 frases. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, sou grato, eu te amo. Essas 4 frases vai fazer com que nós nos limpamos de coisas que que esteja na nossa memória, que esteja fazendo com que nós estamos sofrendo ou passando por alguma coisa que ficou lá escondidinho na nossa memória e que agora está nos afetando. Então a limpeza com o Ho'oponopono ela é muito importante. Essas 4 frases elas são abençoadas. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Num próximo vídeo eu vou explicar para vocês o significado dessas frases, tá bom? Mentalize o problema ali e eu faço dizendo. Então, quando eu quero fazer a limpeza para alguma coisa, tá? Eu mentalizo o problema do qual eu quero limpar, do qual eu quero ter a resolução daquele problema e fico repetindo na minha cabeça, no meu subconsciente, essas frases. Sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Mais uma vez, a palavra gratidão. A palavra gratidão, ela é muito importante em nossas vidas. Eu costumo dizer que quanto mais a gente agradece, mais as bênçãos descem. Quanto mais a gente agradece, mais nós vamos ter para agradecer. E ao contrário disso, né? Se a gente não agradece, não vamos ter nada para... Se a gente não tem o costume de agradecer, nunca vamos ter nada para agradecer. Se a gente só reclama, só vamos ficar nessa vibe aí de só reclamar, e a nossa vida não vai melhorar. É só agradecer, só ser grato. Não tem para agradecer? Será que eu não tenho? Eu amanheci hoje, eu abri os olhos, eu vejo a vida acontecendo ao meu redor. Eu vejo o sol, o frio lá fora, eu vejo os carros, cada um indo para o seu serviço, se locomovendo para algum lugar. A vida está acontecendo. Eu abro a minha janela, eu vejo o jardim lá embaixo, eu vejo as flores, eu ouço os pássaros. Eu agradeço pelo alimento que tem à minha mesa. Eu agradeço pela minha vida, pela minha saúde. Eu agradeço pela minha casa, pela minha filha, pelos meus irmãos e parentes. Eu agradeço pelos meus inscritos. Então, gente, a gente tem muita coisa para agradecer. Reclamar, não. Só agradecer. Porque quanto mais eu agradeço, mais eu tenho para agradecer. Então, Marilda, mas aí, para quem que eu vou falar isso? Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Para quem? Vou falar para o meu irmão? Vou falar para minha vizinha?
Vou falar para meu pai, para minha mãe, meu colega de serviço da faculdade? Não, gente. Você vai falar para a sua divindade. Para a sua divindade é que você vai pedir, é que você vai falar, é que você vai agradecer. Você fala para a divindade, aquela força que existe em você, que existe dentro de nós, que cada um tem um jeitinho muito especial de chamar. Uns falam universo, eu agradeço ao universo. Outros falam, eu agradeço ao meu Pai, ao meu Criador. Outros falam, eu agradeço às forças da natureza. Outros falam, eu agradeço a Deus. Outros ainda falam, eu agradeço a Jeová. Então, são várias maneiras de nós atingirmos a nossa divindade da maneira que nós conhecemos, da maneira que nós acostumamos a falar desde pequenininho, da maneira que nos ensinaram desde pequenininho. É a divindade que você vai agradecer. E o que você vai falar para a divindade? Limpa em mim tudo aquilo que está me trazendo tristeza, aborrecimento. Limpa em mim aquilo que está causando este problema ou aquilo que se manifesta dentro de mim que está me causando tanta tristeza. Limpa em mim, meu Pai. Limpa em mim, meu Criador. Limpa em mim, Deus. Sinto muito. Eu te amo. Sou grata. Obrigada. Este problema ou aquilo que está se manifestando, é isso que nós vamos pedir para que seja limpado, tá? E aí você fala aquelas 4 frases, tá bom? Bem, de onde veio tudo isso, Marilda? De onde veio o Ho'oponopono? Como que as pessoas começaram a conhecer e acreditar no Ho'oponopono? Bem, gente, o Ho'oponopono, ele ficou conhecido no mundo a partir do livro Limite Zero. Alguém já ouviu falar desse livro, Limite Zero? Esse livro, ele foi escrito por Joe Vitale. Joe Vitale foi quem escreveu o livro O Limite Zero. E nesse livro, Joe Vitale, ele conta a história do professor, um professor indiano, que era um terapeuta, o Dr. Hailey. Hailey, cada um tem uma pronúncia, é assim que eu sei pronunciar, tá bom, gente? Psicólogo havaiano, que curou toda uma ala de um hospital doentes mentais extremamente perigosos, sem nunca ter atendido pessoalmente nenhum deles. Bem, como que é isso? No Limite Zero, é contada essa história pelo Joe Vitale, né? Que existiu, que ele morreu, eu acho que ele morreu, não sei se foi o ano passado, ano de 2022, ou foi ano 2021. Eu acho que foi 2021, na pandemia. Foi que o Dr. Hugh Lane, ele morreu. Então, o Dr. Hugh Lane, ele era um psicólogo. E ele já vinha praticando a prática do Ho'oponopono há muitos anos, porque uma filha dele foi curada, né, através do Ho'oponopono. Então, existia um hospital, era um hospital onde só tinha internado presos de presos muito perigosos, presos que eram doentes mentais, praticaram crimes por serem doentes mentais. Então, nesse hospital, ninguém queria trabalhar ali, gente. Ninguém, os médicos iam 1 ou 2 dias, depois não ia mais, os psicólogos também não conseguiam trabalhar, os enfermeiros, os cozinheiros, todo o pessoal que trabalhava ali no hospital, eles faltavam muito, e quando não faltavam, eles pediam demissão com poucos dias, ninguém conseguia trabalhar ali,
devido aos... porque eles eram pacientes, mas eles eram presos. Eles ficavam nas camas, muito deles, os mais perigosos, que a maioria eram muito perigosos, eles ficavam sedados o tempo todo, ficavam algemados, porque eles eram muito perigosos. Para vocês terem noção de quanto eles eram perigosos, que os funcionários, eles andavam de costa para a parede. Eles não andavam de frente, eles andavam de costa para a parede, com medo de serem atingidos pelas costas. Porque muitos deles conseguiam tirar a algema, muitos deles conseguiam sair da cama, onde eles estavam ali restringidos na cama, mas com muitos deles conseguiam se soltar. Então os funcionários andavam de costa, de medo de serem atingidos. Bem, existia uma lei nesse hospital que estava sendo muito difícil de ser cumprida, que tinha que ter um psicólogo, né, de plantão. Mas aonde conseguir esse psicólogo? Que ninguém queria trabalhar ali. Ali, para vocês terem ideia, o circuito elétrico vivia queimando, as luzes viviam queimando, os eletrodomésticos viviam queimando, as plantas não cresciam naquele lugar. Por mais bonita que você levasse uma planta para aquele lugar, chegava ali, por mais cuidado que você tivesse, nada crescia, nada vingava naquele lugar. De tal a energia que existia naquele lugar. Bem, então como essa lei precisavam que tinha que ter um psicólogo de plantão, chegaram até o Dr. Hugh. E ele aceitou. Ele falou, bom, eu vou, mas com uma condição. Eu não vou trabalhar com o método tradicional da psicologia. Eu vou trabalhar com o Ho'oponopono. Eu quero uma sala, eu quero todas as fichas dos pacientes. Então, o Dr. Hugh, ele chegava, se trancava na sua sala, pegava as fichas e ali ele passava o dia, sem nunca sequer ter contato com nenhum dos pacientes, com nenhum dos internados. Ao passar do dia, as pessoas começaram a perceber que muitos dos internados estavam mais calmos. Muitos já não precisavam ficar mais restringidos às camas, começavam a conversar como pessoas normais. Muitos daquelas pessoas começavam a ter uma vida mais digna. Uma vida que eles pudessem até começaram a trabalhar na padaria do hospital. Os funcionários começaram a perceber que eles já não tinham mais tanto medo. Começaram a perceber que as coisas já não queimavam mais com tanta frequência. Começaram a perceber que as plantas, as flores começaram a crescer naquele lugar. Gente, isso não é história da minha cabeça, tá? Se vocês comprarem o livro, vocês vão lá, vão ver tudo isso lá naquele livro. E isso é verídico, isso é verdadeiro. Com o passar do tempo, os doentes começaram a melhorar muito, que muitos começaram a ter alta, muitos começaram a ficar curados mesmo. E aquele lugar se transformou. As pessoas queriam trabalhar ali, as pessoas já não tinham medo, as pessoas já não andavam mais de costas para a parede. O milagre estava acontecendo. Ao passar de 4 anos, esta ala foi fechada, por não ter mais paciente, porque todos ficaram curados, todos puderam voltar para suas vidas normais. Todos ficaram curados. Aí você me pergunta, mas como que o Dr. Hugh curou essas pessoas sem nunca ter tido contato com nenhuma delas, apenas com as fichas dela? O que ele fez
o que ele faria, o que ele fez para curar essas pessoas. Bem, gente, isso já é assunto para o próximo vídeo, tá bom? Eu vou deixar vocês aí um pouquinho curiosos. Quem tiver a curiosidade, vai, compra o livro, lê o livro, que vocês vão se surpreender com esse livro. Eu não tenho ainda, eu pretendo comprá-lo. Eu comecei a ler através do YouTube, né, que conta, né, a história, tem uma pessoa que lê a história pra gente. E através de alguns cursos que eu fiz, né, que eu sou muito curiosa, quando eu conheci o Ho'oponopono, eu quis saber o que é que eu estava fazendo, porque de início, os vídeos que eu via, deixa eu até mostrar para vocês o meu japamala, só um minutinho. Bem, gente, esse aqui é um japamala, tá? É parecido com um terço, né, que na religião católica nós temos o terço, onde nós rezamos o terço, e o Ho'oponopono tem o japamala. Mas, como dizia o Dr. Hyolen, nós não precisamos de um japamala para a gente se conectar com a divindade, para a gente fazer o Ho'oponopono. O japamala, ele tem 108 contas. Em alguns vídeos, algumas pessoas falam que a gente tem que ficar num lugar ali quietinho e fazer a oração do japamala, que são aquelas 4 frases que eu falei para vocês, né? E o japamala, e são 108 repetições que você tem que fazer. Então as pessoas ficam ali, elas falam nesses vídeos que eu vi, eles falam que o primeiro Ho'oponopono do dia, que são 108 vezes, a gente tem que fazer pra gente, e depois para cada problema, para cada pessoa, mais 108, 108, 108. Então isso é cansativo. Muitas pessoas deixam de fazer por essas 108 repetições. Se você vai fazer para você e para mais 9 pessoas, são 10 vezes. 10 vezes 108 são 1080 vezes. Quem tem esse tempo, gente? Ninguém tem esse tempo. Mas não é dessa forma que a Simeona e o Dr. Hyolen ensina. Ele fala, não precisa. Mentalize apenas o problema e peça a divindade. Faça 8 vezes. Faça quantas vezes você achar que aquilo fluiu, que aquilo foi embora, que aquela tristeza está dissipando. O Dr. Hyolen, ele fazia para os internos deles até ele sentir que a pessoa estava curada. Não tem necessidade de você fazer as 108 vezes. Quer fazer? Aprendeu o que deve fazer? Faça. Eu faço de manhã. Para mim, eu faço as 108 repetições. Mas depois, a partir do dia que outras coisas que eu quero pedir, que eu quero entregar para a espiritualidade, para que ela me ajude a limpar em mim aquilo, eu faço, fica no meu consciente, aquilo vai ficando. E eu vou pedindo, quantas vezes eu achar necessário, 2, 3, 4, 5 vezes. Não existe essa necessidade de fazer as 108 repetições e não existe também a necessidade de você ter um japamala, tá bom, meus amores? Então, se você quer fazer o Ho'oponopono, faça quantas vezes você achar que deve fazer, que aquilo já fluiu, que aquilo já está tudo bem. Se você quiser fazer todos os dias, faça. Se você quiser fazer as 108, faça. Mas se não quiser fazer, faça o que está no teu coração. O mais importante é você pedir ajuda para a divindade. Para que a divindade limpa em você tudo aquilo que você está passando. Aquele problema que você quer que seja resolvido. Aquele filho que talvez está dando algum problema, alguma dor de cabeça. Tá bom? Então, vamos ficar assim por hoje. Um próximo vídeo eu vou contar para vocês o que o Dr. Hyolen fez para que aquelas pessoas todas fossem curadas e aquele local se transformasse da maneira como se transformou. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Namastê. Beijos, luz.